Olá, pessoal, bem-vindos à nossa quarta Masterclass. Para quem não me conhece, o meu nome é Manuela Recoder. Eu sou médica, me especializei em dermatologia e depois eu subespecializei em tricologia médica. Então eu só trabalho com as doenças do cabelo e do couro cabeludo, já tem aí bastante tempo, né, que eu estou mergulhada nesse universo, e eu chamo que é o universo mágico, né, da tricologia. Eu sou muito apaixonada, né, por tudo que a tricologia tem a nos oferecer, né? Eu acho que é muito gratificante trabalhar com os pacientes com queixas tricológicas, né? A gente tem feedbacks maravilhosos e eu sou muito feliz na área que eu escolhi. Uma das minhas missões dentro da tricologia é fomentar a parceria entre médicos, tricologistas e terapeutas capilares, né? Quem já me segue há mais tempo, quem me conhece, sabe que eu me esforço muito para que essa parceria aconteça, né? Porque as nossas profissões, elas são complementares, né? Chega um determinado ponto que eu não consigo mais oferecer para o meu paciente só com o tratamento medicamentoso o que ele precisa, né? Do mesmo jeito que um terapeuta capilar, em alguns momentos, né, dependendo do diagnóstico do paciente, ele vai precisar de um tratamento medicamentoso. Então, eu sou mesmo uma entusiasta dessa parceria, eu faço de tudo para que ela aconteça, né? E que a gente caminhe de mãos dadas, porque realmente é uma parceria de sucesso. E aí, uma coisa legal que eu queria contar para vocês, para quem não sabe, é que eu criei um grupo de WhatsApp, e aí nesse grupo eu alimento ele o tempo todo com conteúdo, tá? Eu envio artigos científicos, a gente tem uma troca muito legal, de vez em quando eu libero o grupo para todo mundo falar, né? A gente trocar experiências. Mando alguns videozinhos, né, com explicações de algumas coisas que o pessoal tem dúvida, eu envio artigo científico, eu envio tricoscopia, eu faço quiz, então é uma troca muito legal. Eu estou muito feliz com esse projeto, e aí se você quer participar, eu vou deixar o link aqui, tá, nos comentários, e tem o link também lá no meu Instagram. Então na bio do meu Instagram você vai encontrar o link para participar do WhatsApp, tá bom? E falando em Instagram, se você não me segue, me siga lá, porque é um lugar também que eu coloco sempre o meu dia a dia. Às vezes eu atendo um caso interessante no consultório, eu vou lá e paro um pouquinho e conto para vocês. Coloco foto, caso clínico, tricoscopia. Eu tenho um espaço, né, de terapia capilar, chama Fios Spa do Cabelo. Então, eu faço muitas trocas lá também, tá? Então, quem não me segue no Instagram, me siga, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Então, hoje vai ser a nossa quarta aula, né, o quarto tema que eu escolhi para falar para vocês. Ia ser a última aula, tá, gente? Mas eu resolvi fazer mais uma aula, e aí, então, na próxima segunda-feira, a gente vai ter uma outra aula, né, que eu vou chamar de aulão. E aí, eu resolvi fazer essa quinta aula por um motivo muito especial, que depois eu vou contar para vocês, tá? Então, a aula de hoje vai ser super legal, né? Eu preparei com muito carinho, o conteúdo tá muito legal, eu acho que vocês vão curtir. Espero que seja proveitoso para todos vocês, mas a aula da próxima semana é realmente muito especial, porque eu vou revelar o que eu estou preparando, o que eu venho preparando. De vez em quando eu dou spoiler, já tem muita gente curiosa, já tem gente me perguntando, já tem gente aí adivinhando o que pode ser, e aí vai ser então nessa próxima aula que eu vou revelar para vocês o que é esse projeto afinal, né, que eu venho trabalhando há tanto tempo, me empenhando com tanto carinho e dedicação, tá? Então, a nossa aula vai ser na próxima segunda-feira, tá? E aí eu resolvi fazer a aula ao vivo, porque eu acho que ao vivo a gente tem uma troca maior, né? Fica uma coisa mais, uma experiência mais próxima, eu me aproximo mais de vocês, a gente pode interagir pelos comentários. Então não percam, na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 10 de julho, 19 horas, vai ser ao vivo aqui pelo canal do YouTube, tá? Se você tem algum colega que você gostaria que assistisse, envia para ele, tá? Faça convite para os seus colegas de profissão, porque vai ser uma aula muito especial e que eu finalmente vou revelar, então, um projeto muito legal que eu tô criando para vocês, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa aula lá no meu grupo de WhatsApp, tá? E aí, só reiterando, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, faça. Entre, porque tá muito legal. O link eu vou deixar aqui nos comentários e tem lá na bio do meu Instagram,
tá bom? Então, gente, vamos retomar aqui rapidamente o que a gente já conversou aqui, né? Então, já tiveram 3 aulas, essa vai ser a nossa 4ª aula. E o que a gente falou, então, nessas outras aulas? A primeira aula, a gente falou sobre os pilares, né, do sucesso profissional e financeiro dentro da tricologia e da terapia capilar. Né? Na segunda aula, a gente falou sobre os primeiros passos do atendimento, né? Aquele famoso meu paciente chegou e agora? E a nossa terceira aula, a gente falou sobre encantar os nossos pacientes, né? O encantamento. Porque não basta atender o nosso paciente, né? A gente tem que encantar. E como a nossa especialidade é uma especialidade que cresce cada dia mais, né? Vários profissionais são inseridos no mercado de trabalho, a gente tem que sobressair, né? O nosso atendimento tem que sobressair. Então, eu falei sobre esses encantamentos, né? Passos para encantar o seu cliente. E aí, se você não conferiu esse conteúdo ainda, se você não assistiu às 3 aulas, assista, tá? Elas estão gravadas e disponíveis aqui no meu canal. Assistam, porque eu tenho certeza que o conteúdo tá muito legal e que vocês vão gostar. Então, gente, vamos entrar no tema da nossa aula de hoje, tá? A aula de hoje é uma dica de ouro para você ter autoconfiança e fazer diagnósticos precisos, tá? Primeiro, eu queria que você me respondesse uma coisa. Você já se sentiu inseguro, né, ao montar um protocolo para o paciente, né, ao montar um protocolo de tratamento para o paciente? Assim, será que eu estou fazendo realmente o que esse paciente precisa, né? Será que ele tem o que eu acho que ele tem? E aí, uma outra pergunta é: você já sentiu insegurança, né? Já sentiu dúvida na hora de fazer a avaliação do paciente, né? Será que eu estou vendo tudo que eu tinha que ver? Será que eu estou esquecendo de algum detalhe, né? Ou então, não sei se eu estou dominando as técnicas de avaliação, né, que existem em relação ao paciente. E você já sentiu confuso, né, na hora de diferenciar as alopécias? Será que isso daqui é uma alopécia de tração ou será que isso daqui é um líquen plano? Então, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, a aula de hoje é para você, tá? Porque nessa aula eu vou dar uma dica de ouro de como você vai ser mais assertivo no seu diagnóstico. Então, a dica que eu tenho para vocês, primeiro de tudo, é tricoscopia. Tá? Invistam na tricoscopia. A tricoscopia é a nossa chave dentro da tricologia e da terapia capilar, tá? É ela que vai guiar tudo que a gente for fazer, né? Seja montar um protocolo, seja referenciar o paciente para outro profissional para nos ajudar no tratamento medicamentoso, seja para acompanhamento daquele paciente, seja para indicar produtos, né? Seja para montar o home care daquele paciente. Então, a tricoscopia é mesmo a nossa chave, né? A nossa preciosidade. E aí, o profissional que sabe tricoscopia, ele tem segurança para fazer tudo o que ele vai fazer com o paciente. Então, ele tem segurança para indicar, né, o protocolo de tratamento, ele tem segurança para indicar produtos para uso domiciliar, ele tem segurança para falar para o paciente aquilo que ele tem e aquilo que ele vai fazer, e o paciente sente isso, né? O paciente percebe isso. E quando a gente passa confiança para o paciente, ele se entrega ao tratamento, ele confia naquele profissional, ele indica aquele profissional. Então, é muito importante que vocês tenham essa segurança. E para ter segurança, é preciso ter conhecimento em tricoscopia. E aí eu costumo brincar que a tricoscopia é para a gente, né, que trabalha com cabelo, seja na terapia capilar ou na tricologia médica, que a tricoscopia é igual o estetoscópio para o cardiologista, né? Como que um cardiologista vai examinar um paciente sem auscultar o coração dele, sem saber se está tudo bem com o coração dele? É a mesma coisa aqui. Como que profissionais que trabalham com cabelo não sabem tricoscopia? Não tem jeito, né? É impossível, porque você precisa saber a tricoscopia para saber o que seu paciente tem, para saber se você precisa montar para ele um protocolo estimulatório ou um protocolo calmante, porque vai depender da doença de base dele, né? Então, é muito importante que você saiba o que o seu paciente tem, né? Seja para terapia capilar, seja para tricologia, principalmente aqueles que vão fazer procedimentos minimamente invasivos, né?
esses têm que saber tricoscopia de cabo a rabo, tem que dominar a tricoscopia para não acontecer erros e erros grotescos que a gente vê por aí. Porque o que acontece, gente? As alopécias, muitas vezes, elas se parecem, né? Principalmente manifestação clínica. Então, às vezes, quando você olha no couro cabeludo, você acha que é uma coisa, mas depois que você faz a tricoscopia, é outra completamente diferente. Então, a gente precisa da tricoscopia para nos guiar, tá? E aí, uma coisa, né, um ditado que é: a prática leva à perfeição. Hoje eu resolvi fazer uma aulinha prática para explicar para vocês, para ensinar para vocês sobre duas doenças. Uma é muito constante na nossa prática clínica, que é a alopecia androgenética, e a outra chama FAPD, alopecia fibrosante em padrão de androgenética. Elas se parecem muito, clinicamente falando. A tricoscopia, elas têm diferenças importantes. E se você não consegue diferenciar uma entre a outra, você não vai conseguir oferecer para o paciente o melhor tratamento possível. Então, essa aula, eu vou dar uma aulinha prática, tá? Eu separei aqui algumas fotos de tricoscopia, fotos macroscópicas. Então, eu vou colocar os slides aqui e enquanto eu vou mostrando os slides para você, eu vou explicando, tá bom? Pessoal, então olha aqui. Vocês conseguem ver esse caso? E aí, só de bater o olho, a gente já pensa. Isso é uma alopécia de padrão feminino, né? Uma alopécia androgenética, onde os pelinhos vão sofrendo o afinamento progressivo típico da calvície, né? O que popularmente a gente conhece como calvície, seja ela masculina ou seja ela feminina. Essa imagem tá bem típica, né, da calvície. Então, quando a gente coloca o aparelhinho de tricoscopia aqui, o que a gente espera ver? A gente espera ver uma imagem parecida com essa, né? O que chama mais atenção inicialmente é a variabilidade na espessura das hastes. Então, a gente vê hastes espessas, né, que é o que a gente chama de hastes terminais. Então, que a gente pega a haste com maior espessura aqui. Então, por exemplo, essa, né? A gente vê hastes espessas, mas elas não se repetem muito dentro da imagem. A gente tem haste um pouquinho mais espessa, um pouco mais, hastes bem fininhas, hastes muito fininhas. Então, é isso que a gente espera ver dentro da tricoscopia de uma alopecia androgenética, né? E aí, o processo final desse afinamento, então, a haste a cada ciclo, ela vem cada vez mais fina, e aí chega num ponto que ela tá tão fininha, que ela não tem força para nascer, e aí a gente tem um folículo vazio que se apresenta, como nessa imagem aqui, como um ponto amarelo, né? Então, esses dois achados, pontos amarelos e variabilidade na espessura das hastes, que a gente conhece como um termo científico anisotricose, são os dois achados que a gente vê mais frequentemente na tricoscopia da alopecia androgenética. Tem um outro achado, que é essa manchinha acastanhada ao redor do folículo, que a gente chama de sinal peripilar, que pode estar presente em algumas tricoscopias de alopecia androgenética, tá? Então, é isso aqui o que a gente esperava ver na tricoscopia daquela paciente. Só que se eu falar para vocês que na hora que eu fiz a tricoscopia, que eu coloquei o tricoscópio no couro cabeludo da paciente, eu tive essa imagem aqui. Então, essa imagem aqui, a gente vê a variabilidade na espessura das hastes, né? Então, eu tenho uma haste terminal aqui, essa tá mais fina do que essa tá mais fina, essa muito mais fina, essa bem fininha. Então, tá variando, além da proporção, além da porcentagem normal que o couro cabeludo varia mesmo, né? Que é mais ou menos 20%. Então, tem uma variabilidade maior do que 20%, né? Aqui, a gente não vê pontinhos amarelos, tá? Só que, além disso, a gente vê uma descamação importante em volta dos folículos, né? Essa descamação aqui em volta dos folículos. E a gente vê também, por exemplo, aqui nessa região, ó, uma região com ausência de abertura folicular. A gente não vê folículo aqui, a gente não vê haste, a gente não vê pontinho preto, a gente não vê pontinho amarelo. Então, a gente tem uma ausência, ó, toda essa região aqui, a gente tem ausência de abertura folicular. Então, essa imagem, ela tem características da
alopecia androgenética, né, que é essa anisotricose, essa variabilidade na espessura das hastes, mas ela tem também características de alopécias cicatriciais. Por exemplo, a ausência de abertura folicular. O que aconteceu com esse folículo? Ele foi destruído, né, e eu não vejo mais as aberturas foliculares, e eu tenho também essa descamação ao redor do folículo. Então, essa tricoscopia é típica de uma doença que se chama FAPD, alopécia fibrosante em padrão de androgenética. Então, é uma alopécia androgenética que se comporta como uma alopécia cicatricial, vai tendo a destruição progressiva também desses folículos, tá? Então, por isso que é tão importante a gente saber tricoscopia. O que eu recebo de pacientes no consultório com diagnóstico de alopecia androgenética, tratando a alopecia androgenética, e quando a gente faz a tricoscopia, tem uma alopecia fibrosante em padrão de androgenético, não é brincadeira, tá? Pelo menos uma vez por semana eu recebo um paciente assim. E aí é aquele paciente que está tratando o caso como alopecia androgenética e ele não tem uma evolução tão boa quanto outros pacientes que realmente só têm alopecia androgenética, né? É um paciente que vai se beneficiar de um tratamento medicamentoso mais robusto, né? Às vezes a gente tem que usar mesmo alguns medicamentos anti-inflamatórios, tá? Então eu quis trazer esse caso aqui para exemplificar como é importante a gente saber a tricoscopia, porque às vezes a gente está insistindo num tratamento do paciente, mas o que está errado não é nem o tratamento, o que está errado foi lá na ponta a gente ter feito uma boa tricoscopia, tá? Então é muito importante que vocês saibam bem a tricoscopia. Então, vocês gostaram das explicações? Eu quero que vocês me deem um feedback aqui nos comentários. Me contem o que vocês acharam, tá? Se ficou claro para vocês, tá? Eu gosto dessa troca, eu preciso dessas informações, então me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nossa aula. E aí, gente, esse foi apenas um fiozinho de cabelo dentro desse universo, né, dentro de conteúdos e conhecimentos que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, para fechar aqui a nossa aula, né, quando você tem conhecimento, né, conhecimento profundo e atualizado, o seu atendimento vira outro completamente diferente, né? Quando você tem conhecimento, você tem confiança, né, segurança, você se sente preparado e isso o seu paciente sente, né? Isso é repassado para o seu paciente. E aí o seu paciente fica disposto, né, a aceitar os protocolos que você tem a oferecer para ele, a pagar o preço do seu tratamento, porque é isso que faz a nossa clientela girar, né? O seu paciente vai ficar satisfeito, vai te indicar para colegas, vai te indicar para amigos, e esse boca a boca é muito importante, a gente precisa muito dele. Então, a minha dica de ouro para vocês, pessoal, é conhecimento, tá? Invistam em conhecimento, invistam incessantemente nessa busca por saber, por conhecer, tá? Por estudar, isso é muito importante. Esse foi o caminho que eu iniciei, né, há quase 20 anos atrás, na época que eu comecei a faculdade, eu nunca mais parei, né? Eu quero sempre saber mais, conhecer mais, estudar mais. Então é uma busca mesmo incessante, né, por atualização, por conhecimento, para entregar o melhor que eu posso oferecer aos meus pacientes. Conhecimento é o bem mais precioso que você pode ter, né? O conhecimento ninguém te tira. O estudo, o conhecimento e o saber, né, são os pilares fundamentais para a gente trilhar um caminho de sucesso, né? Eu sempre falo aqui que as pessoas que têm sucesso e não têm conhecimento, o sucesso ele é momentâneo, né? O sucesso ele não vai se perpetuar, porque não tem como o sucesso perpetuar sem os pilares fundamentais do conhecimento. Então, invistam em conhecimento, invistam em vocês, invistam em estudo, invistam em saber, que eu tenho certeza que esse é o diferencial que vocês vão ter de outros profissionais. Então, pessoal, chegamos no fim, tá, da nossa aula. Eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo, né, ao longo dessas 4 aulas. E você que está assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do meu conteúdo, né, e eu quero convidar você para a nossa 5ª aula, que vai acontecer na semana que vem, na segunda-feira que vem, e vai ser aqui no canal do YouTube ao vivo. Pela primeira vez eu vou fazer uma aula ao vivo, para a gente ter uma troca muito legal, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, é semana que vem, segunda-feira que vem, dia 10 de julho, às 19 horas, ao vivo, aqui no canal, tá? Então, eu vou contar para vocês
o segredo por trás do sucesso de tricologistas e terapeutas capilares, tá? Eu vou dar para vocês a oportunidade de trilhar esse mesmo caminho, um caminho de sucesso, tá? Então, se você quer saber qual é esse segredo, eu vou deixar um link aqui. Se inscreva, tá? Para você poder participar da nossa aula na semana que vem. O link vai estar aqui nos comentários. E aí não deixe de se inscrever. Se quiser convidar alguém para participar também vai ser muito bem-vindo. E eu espero todos vocês.